Eu vou historiar para vocês rapidamente antes de entrarmos na ordem do dia. O governo federal, em março, ele baixou então algumas normativas presidenciais e fez então, em função dessas normativas presidenciais, ele fez uma série de exigências. E é bem, na verdade, a nossa relatora, a professora Arislete Dantas de Aquino, ela vai fazer esse histórico no seu relato, mas um dos decretos, ele é do dia 28 de março de 2019, e o outro decreto é do dia 12 de março de 2019. No início, quando esses dois decretos foram emitidos, o Brasil inteiro, o funcionalismo público federal, eu acho, e eu não acho, tenho certeza, ninguém fez nada. Porque precisa ser feito. Nós, dentro do setor de tecnologia, pedimos para que a Débora Fernandes, que é uma técnica administrativa extremamente qualificada do setor, fizesse as primeiras conversas relativas à adaptação do nosso regimento ao CIOR. Pois muito bem, senhoras. Quando houve o último COPLAD, a questão de 2 semanas atrás, foi quando eu mandei uma mensagem para todos os chefes de departamento e eu disse: não adianta a gente espernear, não adianta a gente gritar, berrar ou falar. Fato é que agora a coisa chegou na fase do cúmplice. E tenho dito, o nosso reitor, para aqueles que são conselheiros, que estão no COPLAD, a professora Maria Lúcia Masson, que ainda não chegou, a AD, não sei se estava na última reunião do COPLAD, não, porque é do CEP. E foi colocado, o reitor chamou uma reunião dizendo o seguinte: a Universidade Federal do Paraná vai adequar, ou a Universidade Federal do Paraná não vai adequar. Simples assim. Ou nós fazíamos, ou nós não fazíamos. Essa discussão, ela seguiu-se por mais de 3 horas dentro do COPLAD. Ou seja, pessoas dizendo que nós temos autonomia e que, portanto, não deveríamos mexer nos nossos estatutos e nos nossos regimentos, e pessoas dizendo: não, nós temos que nos adequar. No final das contas, chegou-se a um consenso comum que diz o seguinte: nós teremos 2 iFood COPLAD. Na quinta-feira quarta-feira da semana que vem e quinta-feira da semana que vem. Dessa semana. Na quarta-feira, nós vamos aprovar todos os estatutos de todos os setores, da Universidade Federal do Paraná. Ou seja, serão aprovados 15 estatutos dos 15 setores da Universidade Federal do Paraná. E no dia seguinte, nós vamos aprovar o estatuto de todas as pró-reitorias, todas as subintendências e todos os hospitais da universidade. Vitor Ferreira da Amaral, Maternidade, Hospital do Trabalhador, enfim, IHC. Então será, a nível de COPLAD, a maratona de aprovação dos estatutos. Nós, então, antes de passar a palavra à nossa relatora, eu tenho que agradecer algumas pessoas, porque foram 2 semanas assim, muito pesadas para nós. Eu queria agradecer a Regina, né, que ficou com toda a agenda do setor, porque eu não saía de dentro daquela sala. A Arislete, na sexta-feira, nós saímos daqui, eram 8h30 da noite, estudando essas leis, tentando entender, e todo mundo com uma venda. Você liga para o cara que é responsável por isso, que é o Juncos, e a resposta é uma dúvida. Então eu e a Arislete paramos, zeramos e fizemos um trabalho de engenharia. Nós começamos a estudar a primeira lei e seguimos a partir da compreensão da primeira lei e de todos os desdobramentos desta lei. Nós então pudemos efetivamente entender aquilo que estava sendo preconizado. E em função disso nós conseguimos fazer um excelente trabalho, no nosso regimento. Pois muito bem, ao Pedro, que não está aqui, que ficou na sexta-feira fazendo a apresentação para nós, né, Arislete? Põe isso, tira aquilo, põe isso, muda aquilo. Foi uma frente de trabalho, assim,
Foi bom que ninguém tenha visto a gente, porque estava um com a cara pior do que o outro. Ao professor Argenta, aqui. O professor Argenta, ele leu o estatuto, ele me enviou sugestões do estatuto, ele repassou todo o estatuto. Não pude aproveitar muito o professor Argenta, porque nós fizemos uma, como é que se diz, nos focamos mais com relação à coordenação, esse negócio todo, mas coisas que você aponta ali, elas serão objeto, sim, de uma discussão dentro do setor de tecnologia. E eu não posso deixar de agradecer a Silvana, que sentou com a gente nos dias que eu estava fechado na sala. Silvana, era eu e Silvana, bem na verdade, quando a Regina fazia a agenda, era eu e Silvana fazendo os apontamentos. A Josi, que também não sei onde está lá no fundão, porque assim, um só não teria conseguido fazer, um só não mexe no estatuto desta maneira. Então foi uma equipe de pessoas que trabalharam e que nos ajudaram a chegar até onde chegamos. Isso posto, eu abro esta sessão, eu oficialmente dando bom dia a vocês. Não temos pauta, não temos ata anterior para aprovar, porque essa é uma reunião extraordinária, e convido a nossa conselheira relatora, a professora doutora Lislete Dantas de Aquino, para relato do processo seguido da sua apresentação. A apresentação, você quer que eu mude lá, ou... Lislete, você quer ir? Não, você mudou, ou eu mudo? Ele muda e muda uma contadora, sabe? Contador, ele muda primeiro de baixo. Vamos sair. A gente vai sair para poder ver de frente e esclarecer as dúvidas de vocês de frente. Não, dá um jeito. Bom dia a todos. Nós nos encontramos nesse país numa fase de mudanças, de cortes, de readequação, e nós, universitários, não ficamos de fora. Tá? Então eu começo a minha apresentação falando da reorganização do setor, que se faz necessária ou obrigatória, tendo em vista 2 decretos presidenciais, dos quais não mexe só na estrutura da universidade, mas de todos os órgãos públicos, através de um novo sistema que ele denominou de CIORG. Esse sistema não é novo, criado no governo Bolsonaro, mas ele é um sistema antigo, criado no governo da Dilma, e que ele estava em bypass, estava adormecido, e com a mudança do governo eles resolveram trazer de novo esse sistema e implantar no sistema público. Então, quando a gente fala do CIORG, não é só para o UFPR, mas sim para toda a administração pública e os seus órgãos, inclusive o Ministério da Economia, da Educação e outros tantos. Ok? Então, pode começar a passar. Eu estou conseguindo passar aqui. Vai você. Pode passar aí? Eu passo aqui. Então, o primeiro histórico dessa mudança ocorreu com esse decreto, na verdade não é uma lei, é um decreto, 9725, de 12 de março de 2019. Nesse primeiro decreto, eu apresentei aqui a sua forma, tá? Mas o que é importante desse decreto, não dá para vocês enxergarem melhor, não sei se é para a gente melhorar a qualidade, não, né? Não. O importante aqui desse decreto importante, o que nos traz, é a extinção de cargos, tá? E esses cargos são em comissões e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo Federal. Então, a extinção destes cargos e dessas comissão e função de confiança, das FGs, e algumas CDs, elas não ocorrem só no MEC, mas sim em todo o Poder Executivo Federal. E essa lei entrou em vigor na forma desse decreto. Eu vou apresentar o decreto. Então, nesse decreto tem várias outras entidades, outros pontos que não nos dizem respeito. Eu deixei aqui só o que afeta o UFPR. Então, no que diz respeito, nós temos 1.153 funções gratificadas que haviam sido criadas, pode passar, que haviam sido criadas na Lei 8.215, essa 8.216,
16, de 13 de março de 91, na época do governo Collor, foram criadas, ele na verdade não foram criadas, ele transformou o que se chamava de CDI, Comissões de Direção Interna, em funções gratificadas e FGs. Então as nossas funções gratificadas e CD surgem em 1991, no governo Collor, quando ele faz a primeira reestruturação. Vai passar. Depois, no decreto agora de 2019, ele retira as funções gratificadas e algumas CDs e FGs desse decreto, que haviam sido criados em 91 e eles foram retiradas a seguir, nesse decreto novo do presidente. Então, nesse decreto, é o 8.216, aqui eu mostro para vocês quantas funções haviam sido criadas. Então, a gente tem aqui 5.280 FG1, 6.000 FG2, 8.000 FG3. Pode passar. Então, nessa função, em função daquela criação de 2016, foram retiradas dessas funções gratificadas, daquelas 5.000, apenas 394. Se puder falar o termo, não está muito apropriado. Mas foram retiradas 394 de FG1, de FG2 foram retiradas 469 e de FG3, 290. Então, quando a gente olha aqueles 9.100 e poucas funções, foram retiradas, na verdade, pode mudar, passar. Foram retiradas 1.153, pode botar. Então, daquelas que tinham sido criadas 5.280, foram retiradas 394, das 6.469 e das 8.290. Então, de 19.280 funções, foram retiradas 1.153. Vale ressaltar que nesse decreto, ele afirma lá, pode passar, num dos seus parágrafos, que essas funções que foram retiradas eram funções que estavam vagas. A partir de 1991, a criação e a expansão das universidades, principalmente depois do Reúne, o governo se preocupou em criar as instituições, expandir as universidades e criar os seus cargos para que fossem ocupados. Nessa implantação e durante esse período, algumas dessas funções não tinham sido ainda ocupadas. Elas foram criadas para atender esses novos órgãos, novas universidades, mas elas ainda não haviam sido ocupadas. Nesse contexto aqui das funções que estavam ociosas, como o governo chama, estavam vagas, nós temos esse total de 1.153, que aqui existe uma dúvida, eu não sei se responder ao certo, porque vocês são números do governo, se todas essas funções realmente estavam vagas nessas universidades, porque o que acontece? Essas funções G1, FG1, FG2 e FG3, elas deveriam estar ocupadas nas universidades. Tá? Mas, fazendo um breve, algumas dessas funções estavam sendo usadas como mercadoria de balcão. Você me apoia, eu te dou um FG1. Então, elas foram, como é que eu posso dizer? Elas não estavam adequadamente locadas, atribuídas nas funções onde deveriam. Criou-se esse banco de funções de FGs, 1, 2 e 3, e elas estavam vazias. E o governo foi lá e, se não está ocupada, eu vou recolher por conta do déficit que a gente tem, e depois ele vamos ver se vai repor, se não vai repor, porque eu acredito que algumas delas depois vão ter que serem devolvidas para as universidades que vão precisar delas. Mas no momento de crise, de corte, ele cortou. Nem pode passar. Então, para que a gente saiba, restaram 18.800, pode falar um pouquinho. O que sobrou daquelas 19.200, mais um. Foram aqueles 18.127 FGs. Então, hoje o governo federal dispõe desse valor em FG 1, 2 e 3. No nosso caso aqui, pode passar. Não, extintas. As extintas, tá aqui, ó. Isso. Então, está aqui, ó. As extintas foram 18.000, restaram 18.127. Pode passar mais um. Então, foram extintas, ali como eu mostrei, 1.153. Dessas aqui eu coloquei todas as funções que tinham, das 18.000, das 19.000, e mostrando aonde foram, tinham sido, tu aperta e faz dar uma confusão. Eu não estou me entendendo, pode voltar. Essa daqui. Então aqui a gente tem, aquele total de FG1 que foram criadas, nós perdemos 65, FG2, 2.414 nós perdemos um quantitativo de 75, que foram extintas. Então, no total, nessa primeira função, entre FG1 e FG2, nós foram extintas 140 de um total de 3.729 que haviam sido criadas. Entre FG1, isso aqui de acordo com a lei
e o decreto de 12.677, que foi de 2012, que foi a última vez que o governo tinha, depois de 91, atualizado e criado algumas funções. Então, no governo, em 2012, foram criadas essas funções e agora elas foram retiradas. Então, entre FG1 e FG2, de 3.729 que haviam sido criadas, foram retiradas 140, entre FG1, FG2 e agora FG3, a partir da Lei 13.635, funções gratificadas, foram retiradas 49.225 e ainda de acordo com a Lei 13.625 de 2018, foram, eu não deixei aqui, não tem, não é pequeno esse programa, foram tiradas 49. Então está aqui o total das funções que foram retiradas e o total que a gente tinha em cada uma dessas funções. Esses números, como consta no decreto, atribui-se a funções vazias. Então, quem ocupa a função gratificada não vai perder essa função segundo que está escrito no decreto. Então, aqui a gente tem o total das funções extintas, que corresponde ao que está, esse total foi verificado nessas leis que foram criadas, e nós verificamos que desse total bate o que o governo colocou nos seus artigos 1º, 460, 900 e tanto, para sido criado. Okay? Então, a partir da Lei 8.216, que haviam sido criadas essas funções, esse total bate, então a conta do governo fecha, né, no que diz respeito a isso. E a partir daí, nós temos o artigo 1º dessa lei, de 91, criando as funções das CFDs, lembrando que aqui ainda tem nesse decreto do governo uns parágrafos, um parágrafo que cria, que extingue algumas CDs, tá? E as chamadas FCCs, que seriam as funções de coordenação, comissionado de coordenação. Os FCC também foram tirados. Então, de acordo com esse decreto, a Lei 8.168 já extinguia, tá, as funções gratificadas de FG4 a FG9, porque quando o Collor fez em 91 a classificação das funções, a gente tinha de FG1 até FG4. Então, essas FG4 a FG9, elas não foram extintas nesse decreto, porque elas já tinham sido extintas nessa Lei 8.168, que tinha criado, depois elas foram retiradas nessa lei aqui em 91 e modificadas. Algumas foram transformadas e outras foram extintas. Então, os eventuais ocupantes em comissão e das funções de confiança que deixam de existir por força deste decreto, que são essas FG4 e FG9, mostrando que elas não foram extintas agora, mas já há algum tempo, e as pessoas que se encontravam ou que se encontram nestes cargos, nessas funções, essas sim serão extintas e exoneradas. A maior parte dessas funções já estão vazias há muito tempo. Ninguém mais tem FG4 nem FG9. Pelo menos aqui no setor, eu acho que ninguém tem. Tem algumas FG5, né? Tinha ainda o FG, mas a 4 e a 9, da 6 para frente, ninguém mais tem. Já vem sido extinta automaticamente. Então, neste caso, elas vão ficar automaticamente exoneradas ou dispensadas nas respectivas extinções. Então, pode passar. Desta forma, a gente apresenta esse sistema como sendo o limitante, porque o governo diz, olha, a partir de agora, todas as instituições devem estar cadastradas nesse novo sistema que é chamado de CIOR. Tá? Então, a partir daí, quem não estiver cadastrado no CIOR não vai receber função, não vai ter dotação orçamentária. Isso nos obriga, entidade, a nos cadastrar no CIOR. Então, nós não podemos nos revelar e dizer que não devemos entrar, porque senão não teremos nem nada. Então, nós somos obrigados a nos cadastrar nesse CIOR, e aí começa essa pressa da instituição, da administração, em fazer esse cadastro logo, levar os dados para o CIOR, para que nada de descontínuo aconteça nos pagamentos e nas transferências de verbas para as instituições. Então, essa é a pressa acreditada, que a gente está fazendo isso meio de administração extraordinária. Pode falar. Então, a partir daí, nós temos esse decreto, que é o 9.739 de 2019, e aqui a gente diz aqui, nesse aqui, as medidas esse decreto estabelece no âmbito da administração pública federal direta ao Parque Nacional, medidas de eficiência organizacional. Então, esse é um ponto importante. Eles visam
O governo, quando fez esse decreto, ele visa a medida de eficiência organizacional, então ele quer que a instituição, as organizações se reestruturem para que se tenha uma eficiência organizacional melhor, evite sobreposições e coisas do tipo, e também nesse decreto ele trata das novas normas sobre concursos públicos e apresenta o CIOG como sistema oficial do governo federal. A partir de 28 de março de 2019, é o CIOG o sistema oficial do governo federal. Então, nesse sistema, nós temos aqui, ele visa, né, o fortalecimento institucional e entre essas disposições, o que atinge as fundações de administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e todas elas buscando a melhoria das condições de funcionamento, que são compreendidas nas condições de caráter organizacional e tudo que a administração rege aí, visando melhoria de eficiência, de metas e de resultados, tudo está implícito aqui dentro. Então, nesse caso, a medida de fortalecimento da capacidade institucional observarão as seguintes diretrizes: organização da ação governamental por programas, então nós vamos agora ser organizados por programas, a eliminação de superposições e fragmentações de ações. Então, esse ponto aqui do governo é um ponto, para eles, né, caótico ou neurálgico, porque eles observam que existem superposições e muita fragmentação de ação. Então, o gestor ele tem que ter um maior conhecimento do começo até o fim de todo o sistema, sem ter que fragmentá-lo muito, visando justamente isso, evitar a fragmentação e a atribuição maior de cargos. Ele pede, ele exige essa superposição e fragmentação, que ele observou que existe, e tenta corrigir isso fazendo essa reestruturação do governo. Então, aqui nós temos aumento da eficiência, eficácia, efetividade do gasto público e da ação administrativa, orientação para os resultados. Então, a partir de agora, com esses programas, nós vamos ser olhados como metas e resultados. Então, mesmo não sendo um órgão de metas e resultados diretos, nós vamos ser observados ao longo do tempo em metas e resultados. A racionalização dos níveis hierárquicos, que é isso aqui que nos atinge, e o aumento da amplitude de comando, que é isso que eu acabei de falar. Então, o gestor tem que ter um maior aumento nessa amplitude de comando, né? Coisa provavelmente de outros órgãos de maior comando, né? Eu usado o termo aqui de militar, de maior comando. Orientação para as prioridades do governo, então sempre olhando agora o que são prioridades do governo, é isso que nós temos que fazer, pode falar. E nesse sentido, de tudo isso que a gente está falando, o fortalecimento da capacidade institucional, que vai ser alcançado através da criação e da transformação dos cargos e funções, que é o nosso caso, afeta diretamente, ou de sua extinção quando vagas. Então, por isso que eu comecei a falar falando aqui. Essa pós-vírgula aqui, quando vagos, é o que ele apresenta no decreto. Então, eu não tenho dados suficientes para dizer se realmente esses cargos que foram extintos estavam vagos ou não. Mas, perante o decreto, diz que quando eles estiverem vagos, eles serão ou criados, ou transformados, ou extintos. Da aprovação e da revisão das estruturas regimentais e dos estatutos, que é isso que nós estamos hoje aqui a fazer. Aprovar, antes, primeiro, revendo as estruturas e os regimentos e fazer a aprovação para que, em bloco, a instituição apresente o seu estatuto, o seu regimento geral, não destoando o que o governo pressupõe. Então, nós temos o nosso estatuto, que tem que estar de acordo do nosso regimento, da UFPR, para que chegue no governo e seja aprovado como um todo. Por isso que foram solicitados que todas as unidades, inclusive as setoriais, pró-reitorias, fizessem essa revisão para adequar esse estatuto para que possa ser aprovado no todo pelo governo. Ao entrar no CIOG, né, quando apresentar o CIOG, inclusive aqui, a gente observou que até siglas, tá? Então ele pede aqui no CIOG que a gente evite, por exemplo, eu crio um programa hoje, programa de pós-graduação em meio ambiente urbano e industrial. Hoje eu criei esse programa com esse nome. Amanhã eu resolvo mudar esse nome. Então eu vou lá e coloco o programa mestrado em ambiente urbano e industrial. Eu alterei o nome. Como isso aqui vai ser uma coisa maior, aprovada pelo governo, e acredito que as mudanças só devam acontecer agora com a aprovação do governo, no futuro, de mudanças institucionais. Então, eles pedem que a gente evite o termo de uso de siglas. Internamente, nós podemos fazê-lo.
Agora, no regimento não, para evitar esse engessamento e que depois a gente não possa criar nenhum órgão, nem juntar, nem fundir, nem transformar em função das siglas. Okay? É melhor colocar só o nome, porque depois do nome você consegue juntar. Quando a sigla vai, é mais. Então a gente tirou, ou vamos tirar desse regimento, todas as siglas, PPG, MEC, DEC, PPGA, ou colocar Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Engenharia Mecânica, só o nome. Caso no futuro haja mudança, é só no nome, não são coisas pequenas. Okay? Então a gente dispõe ainda aqui, na elaboração das propostas de estruturas regimentais e de estatuto de órgãos e entidades para fins de classificação de cargos em comissão e de funções de confiança, será considerada denominação padrão, então para todo mundo agora vai ter o mesmo nome, e o nível correspondente de cargo ou função, na forma a ser estabelecida em ato da Secretaria de Gestão, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Então, o Ministério da Economia está criando uma normatização para todas as funções, com a mesma denominação e com o mesmo nível, para que nesse sistema social todos sejam reconhecidos e identificados. A minha apresentação, a apresentação desse relato começa, depois eu vou entrar na parte do regimento. Então, a parte legal, se alguém tiver alguma dúvida, eu confesso, eu não tive muito tempo para analisar essas leis em maior profundidade. Então, o que nós fizemos foi desde o começo da criação até a extinção desses cargos, onde alguns haviam sido extintos, mas se alguém tiver alguma dúvida dentro do que eu tenho, que eu busquei de lei legal, eu tenho umas leis, a gente pode depois ver em alguma vez se ficou fora ou ficou esquecido, ou se alguém quer incluir. Tá? Mas a parte legal é isso. Agora vamos para a apresentação do relato, que é a mudança do regimento, de alteração do nosso regimento. Agora vai corrigir. Então, aqui é um regimento interno, eu recebi essa proposta essa minuta de regimento, né, que ser alterado, e nós colocamos aqui, eu coloquei que este documento substitui o regimento do setor de tecnologia, que havia sido aprovado nesse conselho, em 28 de fevereiro de 2018, é o regimento, a resolução que rege o nosso regimento, essa resolução do Formulário 0218, de 28 de fevereiro de 2019, que nós estamos com um regimento novo, praticamente há um ano, e por imposição, não sei se o termo certo, talvez isso aqui eu deva mudar, talvez não seja por determinação, decreto, imposição, não sei se o termo for apropriado, tá? Mas eu sei que a gente pode mudar, para atender o decreto 9739, de 28 de março de 2019, e o decreto 9725, de 12 de março de 2019, que foi emitido pela Presidência da República, que eu já falei para vocês aqui o dos dois. E pode ter. Então, aqui no primeiro, esse regimento é longo, eu não vou relatar item por item, tá? Usamos só os pontos mais principais, mas aqui eu já fiz que, como relator e como recebendo a minuta, eu tive um pouco de cuidado, não sei, eu talvez, de corrigir algumas desconformidades da língua que continham nesse regimento, fiz uma revisão ortográfica, não sei se falar, desculpa, professor, desculpa, conselho, mas eu fiz uma adequação ali, eu li, e onde eu fui encontrando, achando que não estava adequado, eu corrigi para que ele ficasse melhor apresentado, só por isso. Tá? Então, nesse sentido aqui, se vocês depois vão ver, eu fiz algumas correções nessa parte aqui, principalmente no que diz respeito aqui a promover as atividades de ensino. Então, aqui nesse parágrafo 2 eu coloquei, fiz alguma alteração, que tinha ensino profissionalizante, eu coloquei ensino superior. Nós somos instituições de ensino superior. Então, foram coisas pequenas, que pode passar, que foram feitas aqui nessa parte aqui no parágrafo 3º, ali, tá. Então, aqui eu fiz uma seguinte mudança, já adequando ao CIORG, aqui onde diz o setor de tecnologia, é composto pelo Conselho Setorial, de departamentos de cursos, eu mudei, aqui nós colocamos unidades administrativas.
A terminologia para o CIORG chama-se unidades administrativas. Então, dentro dessa palavra unidades administrativas, nós podemos colocar várias unidades aí dentro. Unidade de informática, do que a gente entender que é o nosso tutor. Então, é só a fim de uniformizar. Nós não extinguimos algumas unidades, então nós colocamos unidades administrativas e dentro dela nós vamos refazer a reestruturação do que a gente já tem hoje, basicamente. Unidades administrativas de departamentos, né, secretarias, unidades administrativas de coordenação, que aí vai o nome de FCC, vai como unidade administrativa, e lá vai ter o coordenador como chefe. Então aí a gente pode colocar o secretário diretamente ligado aos coordenadores de curso. Isso foi a proposta, mas eu não sei se lá na frente ela vai passar, mas eu acho que não tem nenhum problema dentro do que eu li, que a gente possa colocar isso e manter o que a gente tem em termos de funções de certificados de FGM. Ok? Aí para frente nós passamos, pode passar. Aqui no artigo 5, eu ainda não tirei daqui, porque como isso aqui envolve vários departamentos, várias unidades... Só faltou, gente, você dá um detalhezinho aí, subir um pouquinho. Tem o erro ali. Aonde? Ali, o mestrado profissionalizante não é programa lato, é escrito. Aqui eu tentei tirar, mas não ficaram, é estrito. É escrito. É estrito. Já corrigi aqui, mas aqui eu corrigi de um e ainda ficou. Unidades administrativas, é estrito. Aqui no artigo parágrafo único, né? Artigo 3º. Não, Especialização lá, artigo. mas ali. Só tirar de dentro. O mestrado não tirei dali, coloquei assim. Curso de programa de pós-graduação, estrito senso, mestrado e doutorado, programa da ciência especialização. Aqui que tem que tirar. Tem que tirar o mestrado É só tirar o mestrado profissionalizante. Tirar. É só tirar, tá? Entendeu mais? Alguns vão passar porque era eu fui vendo e não cheguei. Aqui, os departamentos de curso de graduação, programa de pós-graduação, estrito senso, curso de pós-graduação, assistência, unidades administrativas e órgãos auxiliares. Órgãos auxiliares aqui eu deixei essa terminologia, que pode ser unidade administrativa, ou sei como que a gente vai chamar no CIORG esses órgãos auxiliares. Tá? Porque eles não têm função, não tem CD, então eu acredito que eles ficam fora dessa terminologia usada no CIORG, mas eu não sei como que a gente vai depois colocar, se vai ser como órgãos auxiliares, isso que eu não sei. Não vi na lei, não vi na cartilha do CIORG, no manual, nada que pudesse... Diga. Professora, já que a gente interrompeu a senhora, Pode? eu acho que lá no começo, onde coloca lá no começo de tudo, né? Por imposição, eu acho que... Não, a imposição eu vou mudar. Não, vou tirar. Para atender determinação. o disposto. Não, aqui eu vou tirar, por determinação. Pode mudar ali? Tá? Não tem problema, pode mudar. Está em PDF, esse está em... A Silvana está anotando, a Gisele, a Regina está Tá bem. Então depois a gente vai mudar. Eu já tinha te adicionado por imposição, vai por determinação. Tá? Eu falei aqui já, que o professor não percebeu que eu ia mudar essa palavra. É por determinação, na verdade. Pode passar. Então, daqui, nós passamos essa parte da terminologia, das unidades, né, dos códigos, dos programas, muitos programas de pós-graduação. Eu vou corrigir novamente, onde tem programa e curso. Tá? Em algum lugar tem programa de pós-graduação, em outro lugar tem curso, onde tem tudo uniformizado. Ou é programa ou é curso de graduação e de pós-graduação. Depois eu vou ter que passar depois a gente vai corrigir todas as tecnologias. Curso em programa de pós-graduação. Então, em algum lugar tem curso ainda, mas eu vou passar todo, antes de eu ir para o popular, eu vou ter que passar um pente fino para poder corrigir tudo isso aí. Aqui no artigo 8, tem mais alguma coisa até aí? Acho que é melhor a gente ir passando, se alguém... O nome do curso de pós-graduação está errado. Aí. Qual? Próxima página. Programa de pós-graduação. 13. Também Em tem recursos fontes hídricos e ambientais. E ambiental. Recursos hídricos e ambiental.
Ambiental. Eu engenharia É, e... porque não foi eu que pedi, então. Já foi. Talvez... E ambiental. Então, vamos a gente corrija aqui, porque não foi. Ok? Aí, no artigo 8, são os seguintes os órgãos auxiliares vinculados ao setor de tecnologia. Tinha um e outro, também tirei, coisa pequena. Aqui eu questionei. Só posso no artigo 4, desculpa. Não tem problema. Vamos ter que aprovar, vamos ter que... Ali no finalzinho, agrupar e selecionar espaços físicos para melhorar o atendimento. Eu acho que a redação seria melhor agrupar espaços físicos sob a responsabilidade do setor de tecnologia, para não causar conflito. Isso. Para melhorar o funcionamento externo, eu tenho atendimento, eu coloquei funcionamento. Quando tem atendimento, é para melhorar o atendimento, funcionamento. Fica melhor funcionamento. O funcionamento externo. Colocou, Regina, aí funcionamento? Sim. Aqui também tem que tirar a palavra DAO, DCC, deve. Vai ter que tirar. Todas as siglas serão retiradas. As siglas serão retiradas para evitar. Eu já tinha riscado aqui, mas eu não tirei porque eu não fiquei na dúvida. Eu quero que vocês me ajudem se a gente manter ou não. Na verdade, manter em gesso, eu acho, mais a sigla do que aqui, para os canalizantes. O programa aqui na dúvida, o pessoal da mecânica, é o programa de pós-graduação em engenharia de manufatura, ele é escrito? Sim. É profissionalizante? Sim. É profissionalizante? Mas de algum nome vai profissionalizante? Não, ele não, né? É esse nome mesmo, né? Porque como ele é novo, eu não sabia, Ramon. É programa de pós-graduação em engenharia de manufatura, não é isso? Não vai aí. Não vai escrito profissionalizar. Tá, então tá bom, não é profissionalizante, não tem escrito tá certo. Isso eu fiquei com dúvida. Aqui, chegou aqui na criação no artigo 11. São os seguintes os comitês do setor de tecnologia. Aqui eu tirei a comissão. Volta um pouquinho, por favor, artigo. Vamos fazendo assim, ó. Eu vou. Não sei se o Horácio vai. A gente vai. Eu vou passar no artigo, se alguém tiver algum destaque, alguém levanta o dedo, a gente corrige. Não, acho que melhor. Se tiver errado, não, se tiver depois, a gente pode fazer assim, ó. Não, eu só estou chamando a atenção para os pontos que eu acho mais críticos aqui. Se tiver alguma coisa de erro de nomenclatura, a gente vai depois. Para não demorar muito para ficar muito falando. PPGA, esse textinho aéreo, então a gente vai lá e arruma para como é que tem. Mas como vai ser tirado em siglas, tem que fazer. Mas está no nome do programa. Tá? Porque eu não consegui. Então, tirando as siglas, no 4, então, no oitavo, no oitavo tiramos ali aquele IO, que eu tirei onde tinha IO é ou, ninguém pode usar isso aí, fica muito dúbio. E no artigo 8º, sua dúvida é? No nono, aqui no 8º eu fiquei na dúvida, tá? No nono, cabe ao diretor de serviço a nomeação e a distribuição dos diretores, coordenador e órgãos auxiliares. Está muito amplo, poderia colocar ali logo depois de vinculados ao setor de tecnologia, de acordo com lista tríplice enviada pelo departamento ao qual o órgão auxiliar está relacionado. Para já direcionar um pouco mais a escolha desse diretor de órgão e deixar muito amplo. Dessa forma pode ser qualquer um. Sugestão. Na verdade, era assim, né? Ela assim, da cozinha que eu mandava isso Sim, você foi. Os outros, eu não sei se a gente vai Sim. a lista tríplice. Uma sugestão. Nosso surgimento do SESEC nessa lista tríplice nem vai para o diretor do setor, vai para o diretor. Surgimento lá de 82. Pudesse colocar a lista tríplice, não tem problema. Alguém já alguma coisa? Isso nunca vai ser. Sempre vai ter pessoas. Mas essas pessoas interessadas com a Maurícia, depois vai. Como é que está ali? No Mercúrio, vai ficar um pouco o processo. Eu não tenho nada contra. Colocar que seja indicado ali, eu acho que a uniformiza melhor o processo, não? Exatamente.
É que, na verdade, ele está aqui, aqui ele está amplo. Nada impede de ter a lista tríplice, mas não precisa constar aqui, eu acho. Porque senão obriga a lista tríplice. E aí, aqui ele está mais amplo. Eu sou contra. Quer mandar a lista? Manda a lista tríplice. Ele vai para o diretor, vai nomear de acordo com a mais que tiver. É, a ideia é que essa pesquisa pode ser qualquer um. Pode. Do mesmo jeito que se vier a lista tríplice, também vai poder ser qualquer um. Da lista, né? Mas Eu sou contra alterar isso. Contra alterar? Eu também não quero votação. Quer que coloque votação, se a gente coloca a lista tríplice ou a indicação direta? Na verdade, o que a gente pode colocar aqui é que cabe ao diretor, a nomeação. A nomeação vai caber sempre a ele. Tá? O que a gente pode colocar é a indicação. É a ideia. A indicação na base. Não, deixa eu colocar aqui uma questão de esclarecimento. Senhores, não se esqueçam que o nosso regimento era esse, que estava em vigor. Essas alterações, qualquer que uma ou outra forma, tudo bem, a gente pode fazer. Alterações mais significativas vão exigir uma nova discussão, que vai ter que passar pelos departamentos, esse negócio todo. Como a gente está numa situação bastante delicada, porque o ponto focal do Conselho Setorial, me desculpe, não são esses pontos. Todos esses pontos podem ser revistos por toda a comunidade e não teria problema. O ponto focal são as coordenações de curso e as atribuições dos chefes de departamento em função desses novos funcionários que eles vão estar recebendo e como é que isso vai se dar. Então, se vocês me permitirem por uma questão de ordem, eu pularia para aquilo que é nevrálgico dentro do nosso processo, e aí fica já pré-estabelecido que criaremos uma comissão setorial, né? Daí eu indicaria a professora Argento, você que não lê, a professora Islete, talvez o professor Arthur estava no falar, cara dele. Eu acho que a gente De modo que a gente pudesse passar e repassar o professor Arthur, por exemplo, de modo que a gente pudesse passar, e aí, na reunião de hoje, a gente iria para o ponto nevrálgico, teríamos obrigatoriamente, me desculpe, que fazer a aprovação disso, devido ao horário, liberar vocês, e a gente retornará, não se preocupe que nada será feito sem aquele conselho setorial. Mas o ponto focal não é esse, né? O ponto focal é as coordenações que a gente mudou lá atrás. Pode ser feito assim? Eu discordar, mas como envolve instituição e órgão vai estar ligado à unidade administrativa, Horácio, a gente tem que falar aqui, porque se eu criar uma coisa que depois não cai no regulamento do Estatuto do Aniversário, vai ter que ser derrubado lá na frente. Ah, sim. Então a gente tem que estruturar aqui e ver se realmente essas são as nossas unidades e a partir daqui nós vamos mantê-las, defendê-las à manutenção. Então, por isso que eu desculpa, eu só parei nesse ponto de órgão, de discussão, para que a gente não fique levando alguma coisa que lá na frente vai nos prejudicar. Ok? Só isso. Mas o foco aqui é as funções, as CDs, tudo é perto mais do que a gente faz. Mas isso se tratando de unidade, né? Porque agora nós estamos chamando tudo de unidade administrativa, nós temos que levar as unidades administrativas nesse regimento para que elas possam ser mantidas com as suas CDs, com as suas FGs, com tudo que elas tiverem direito. Então vamos passar para frente. Só atendeu a sua solicitação? Não, perfeito, eu acho que a gente tem que ir um pouco direto. Depois qualquer coisa a gente Então a faz gente uma- depois vê lá essa indicação, a nomeação do diretor, o que aqui tem que mudar é como será feita essa escolha desse nome para que estejam depois nomeados. Então nós temos aqui na parte dos comitês, que eu tirei comissões de setor de tecnologia, no artigo 11. Quando a gente fala comitês e comissões, e aqui nesse artigo eles falam só dos comitês, então eu tirei a palavra comissões. Muito melhor, eu acho que ela deve aparecer no outro ponto do regimento, quando a gente criou lá, é composto na criação do setor, na estruturação do setor, conselho setorial, câmaras e comissões. Lá e tirar ela daqui, porque ela não está adequada essa palavra de comissão aqui no artigo 11, que fica só o comitê. Eu acho que tem que passar para a próxima página. Eu tirei daqui o artigo 11. Aí. Não sei se eu atendi ali, porque... Tá? Aí depois aqui nós temos lá, que eu não concordo muito, mas nem vou falar, esse comitê de ética, eu acho que ele não deveria estar aqui, mas o professor Horácio Cid, eu acho que ele não tem... Depois a gente vai discutir isso. posição também, aquilo já Não foi vi aonde discutido ela no foi Conselho parte da Setorial. discussão para ele ter esse comitê de ética. Então, mas a gente depois discutir isso. Ok? Vamos discutir depois. Então, na parte aqui do primeiro capítulo, que é onde a gente vai mexer menos,
A composição da administração central, da administração do setor de tecnologia, vai ser de responsabilidade. Aqui agora nós vamos começar a primeira mudança. No artigo 14, por favor. Aqui nós vamos ter do Conselho Setorial, da direção, e aqui eu coloquei ali, do serviço administrativo, aqui das unidades administrativas. E aí dentro das unidades administrativas vai entrar tudo. Tá? Dessa forma ele não fica engessado e também não fica impeditivo de você criar uma unidade nova a cada vez que seja necessário. Criação de um curso, vai estar dentro das unidades administrativas. Aqui tem setoriais, direção setorial, câmaras setoriais, comitê de ensino e pesquisa, meio ambiente, não sei porque tem que ter um comitê de meio ambiente, o Horácio só me tentou me explicar, mas eu não sei porquê, porque isso é modismo. É modismo. Mas que eu acho que é. Comitê de ensino, pesquisa e extensão. Vamos para frente. No artigo 16, 15. Professora Arislete, aqui na os antigos conselhos setorial aqui, professor Frederico, deixe-me ver aqui, professor Cristóvão, quem participou daquela época que a gente estava discutindo, o professor Cristiano Borba Braga, isso tudo a gente já foi, né? Então, não, eu sei, eu estou só falando que na minha, Esse artigo aí, teríamos que incluir também comunidades administrativas? Aqui, ó, só unidade Órgão da administração central do setor, direção, conselho de direção, comunidade. Onde tiver estrutura do setor, vai aparecer a palavra unidade administrativa. Aqui nesse 15 também. Tá? No 3, aqui no 14, o item 3 passa a ser do serviço administrativo das unidades administrativas. Já está ali, né? sim. Das unidades administrativas. Também já foram corrigidos. Algumas atribuições legais. Aqui eu só coloquei no artigo 17, atribuição legal e regimental, agora vamos ter o regimento. Então, nossas atribuições serão legais e regimentais. E no artigo 17. Eu não coloquei ali nem das atribuições legais e regimentais, porque uma vez que o regimento vai estar aprovado, vamos ter que seguir o regimento. Então, passamos. Aí, vamos lá. Aqui tem curso de pós-graduação de especialização, eu coloquei aqui no parágrafo, só um pouquinho, que eu acho que é importante colocar. No artigo 17, no item 34. 34, aqui, eu coloquei só uma palavra que eu acho que é importante, deliberar sobre a distribuição equânime de vagas. Tá? Ou igualitária, como vocês acharem melhor. Ok? Eu acho que essa situação tem que ficar amarrada no mesmo tempo. Igualitária. Aqui na parte de indicação de voto não mexi nada, a não ser coisa de português. Professor, eu estou com problema, eu não consigo acompanhar. Então vamos, devagar. Por exemplo, lá no Conselho Setorial, lá na seção 1, parágrafo 5, aliás, a nossa minuta também não é a mesma minuta que a professora está apresentando, é diferente. É igual, só que a pessoa não Eu entendi, mas é diferente. Então, E aqui foi aprovado no departamento anterior. então eu estou dizendo lá na página 6 da minuta, por exemplo, a mudança da estrutura do Conselho Setorial, que está colocada aqui. Então, eu já estou com dificuldade de entender. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Artigo 16, inciso 8. Diz lá, 2 representantes docentes serão titulares ou suplentes eleitos pelos seus pares para representar o setor do centro. Isso faz parte do Conselho Setorial, lembra? Certo? Só que antes eles não tinham direito a voto, e agora foi excluído. Eles só tinham direito a voz. Então, tem coisas que estão mudando a estrutura do Conselho Setorial eles só tinham direito a voz. Qual o dia que passa o partido? Artigo 16, inciso 8º. Ali. 2 representantes docentes, sendo um titular e um suplente, eleitos por seus pares. Para representar o setor do centro. Só que no Conselho Setorial só tinha direito a voz. E agora, como foi excluído,
eu estou entendendo que ele tem direito a voto. Então, se ele tem direito a voto, nós vamos... Não exclui nada, não mudou nada. O texto com direito à voz está excluído no inciso 8º. Mas não foi o regimento antigo. Está aqui, senhor. Eu peguei a resolução 02, eu baixei direto do compás. A minuta que eu tenho aqui no artigo 8 diz o seguinte: Então, eu estou com dois representantes, sendo um titular. Pera só um pouquinho. Que foi passado aí. Dois representantes no artigo 8º do artigo 16. Né? Dois representantes sociais, sendo um titular e um suplente, eleitos por seus pares para representar o setor do século. vírgula, com direito à voz. Pois é, mas a resolução do setor, aprovada no Conclave, está lá com direito à voz. Isso nós estamos mudando isso. Não, mas nesse aspecto sério, senhor. É que a gente está olhando aqui e está vendo essas incoerências. Pois é, então eu não tenho. Esse professor Horácio, professor só para o professor entender agora. Nessa mesma página, está muito rápido, né? Diz ali no parágrafo 2º ali, que em caso de processo administrativo disciplinar, Outro caso pertinente pelo diretor, a votação será secreta e qualificada. não tem qualificado. Não existe qualificado na resolução. Não. Ele qualificado. Ele mandaram por mim pela semana, porque algumas votações agora, que mudou o problema de gênero, o X, assim, aí o professor Ricardo Marcelo, ele está instituindo nos conselhos as votações qualificadas. E o que é a votação qualificada? 2/3 da grande maioria em votação secreta, presente e em votação secreta. O nosso Conselho Setorial sempre realizou as votações sim e não. É que nós não nos deparamos com casos de votação qualificada. Então a gente simplesmente colocou a palavra qualificada. Todos os outros diretores também começaram a seguir nessa linha, para evitar de expor alunos, professores e técnicos administrativos. Tanto que eu pedi a Silvana que fizesse os votos qualificados para votação secreta do Conselho Setorial. Secreta e qualificada. Então, você veja, essas coisinhas que estão... Mas isso não altera o regimento assim, uma palavra. O anterior altera a estrutura do conselho. Assim, Até aqui tudo bem, pessoal? Posso continuar? eu confesso que eu tive muita dificuldade em avaliar o que a gente vai votar. Particularmente, já que a gente está mudando vários elementos, eu acho que a gente precisaria ter duas telas. A listar e as alterações que ficaram, para a gente poder ter um mínimo de critério para poder votar. Realmente, eu acho que do jeito que a gente está conduzindo... Não, pessoal, veja, o que eu coloquei aqui, estou alertando vocês, é só o que envolve unidade administrativa. A questão de voto qualificado, conseguiram a resolução. Mas então faça o seu relato dizendo, olha, era assim, ficou assim. Era assim, ficou assim. E a gente vota O isso. meu relato está sendo feito da forma que o senhor está me dizendo. Eu mantive. Então vamos... Então, é o que eu estou fazendo, se o senhor for até o fim, nós vamos chegar nessa conclusão. O que eu falei no começo? Pessoal, alguns pontos nós vamos mudar, o que envolve a unidade administrativa. A questão de palavras, algumas ou outras, que a gente tem que pedir para vocês, a gente faz depois em separado, não sendo prejudicial para o regimento. Votação qualificada, não, para mim é interessante. Ele levantou porque o texto dele está diferente do meu. Então eu falei, ó, peraí, eu vou parar. Porque aqui meu não está custando o que está no dele. Então o dele tem uma resolução e eu estou com a minuta. Agora, o relato está sendo feito exatamente em cima do que era, do que eu estou propondo de mudança, que são mínimas. Entendeu? Mas, professora, relator propõe mudança. Fica estranho isso, o relator propõe mudança. Então eu vou propor mudança, adequações. Falei que isso não era mudança, falando adequações. Adequar em cima de palavras, para melhorar o documento. Não estou propondo mudança, não. Professora, nós fizemos um trabalho junto aos departamentos, a pedido do diretor, foi mandado para todo mundo, foi discutido. Daí a gente chega aqui com uma versão diferente, que não foi discutida internamente, com novas alterações que a senhora está colocando.
Então, assim, Eu estou armando as alterações, professor, o senhor entendeu muito bem. Não, eu Eu falei as entendi. alterações que estão sendo propostas em função da determinação do decreto. Não é a minha vontade. sim, mas é o que a gente Determinação do recebeu. decreto, nós estamos fazendo isso. Professora, mas a gente recebeu uma minuta, a sua minuta é diferente da nossa e vai ser, assim, eu confesso. A minuta que eu recebi, acredito que seja a minuta que foi enviada a todos os departamentos. Não foi? É o mesmo documento. Então, peraí. Me parece que Vamos esclarecer uma a coisa aqui, direção- ó. A minuta que nós recebemos, que eu recebi, é a que os departamentos receberam. É isso, secretário? Então, se tá, que o seu talento pegando a resolução. Já deve ter passado por alguma mudança. Por isso que eu comparei com a minuta, professor. Eu peguei a resolução que era a nossa lei e comparei com a minuta que foi enviada para a gente. E Eu aí trabalhei em cima dessa minuta. eu comparei os dois textos só e De novo, eu vou explicar para vocês basicamente o seguinte. Eu sei que a gente fica bastante nervoso e em processo, e isso prova que a democracia dá um trabalho imenso. Isso é normal. De novo, eu vou insistir em uma proposta, sendo que dessa vez eu vou submeter a votação. Senhores, nós temos um ponto focal, são 11h15 da manhã. Nós temos que aprovar o regimento e não temos a opção. Não temos a opção de não aprovar o regimento. Eu não me sinto à vontade. Vai sair? Fiquem à vontade. Pode sair, mas eu preciso manter o quórum. Esse é o momento de estarmos todos juntos. Eu disse a vocês, repito a vocês, nós montaremos uma comissão. Esta comissão poderá rever o nosso setor de A até Z. Não tem problema nenhum sempre. Aonde está cortando, podendo voltar para o conduto, por todavia, não tem problema. O estatuto é uma referência administrativa e todos aqui dentro dessa sala são administradores. Quantos de vocês pegam os seus regimentos para poder tomar qualquer decisão? Claro que não é assim. O bom senso prevalece, o diálogo permanece. O que eu preciso, senhores, é aprovar um papel com as mudanças de coordenação. Eu peço encarecidamente a este pleno, eu peço encarecidamente aos meus colegas, sem colocar vocês em qualquer tipo de insegurança, que nós ataquemos o ponto nevrálgico do nosso estatuto. E todo aquele que queira fazer parte da comissão de estudo do novo regimento será muito bem-vindo. Podemos estabelecer essa comissão no dia de hoje, não tem o menor problema. Podemos fazer qualquer alteração, o estatuto é nosso. O que compete na manhã de hoje é a aprovação da estrutura de coordenação. Onde tem lá, professor, que ganhou o voto, que perdeu o voto, a gente pega todos os documentos gerados e a gente vai ponto a ponto. Esta comissão, eu tenho certeza que será capaz de fazê-lo, mas no presente momento eu preciso que a gente se debruce em cima do que é importante. Eu realmente peço, porque daqui a pouco a gente baixa o quórum, as pessoas têm que almoçar, as pessoas têm os seus afazeres e nós precisamos desta aprovação. Eu não estou falando simplesmente, eu realmente peço encarecidamente esta comunidade. O setor de tecnologia não tem como chegar na quarta-feira e não ter tido o seu regimento aprovado, porque estávamos empatados, se votava, se não votava, se tinha voz ou se não tinha voz. Eu acho que a discussão aqui ela tem que ser maior. E eu realmente pediria um voto de confiança para vocês, e esta comissão nós estabeleceremos na data de hoje. Essa comissão voltará e ela reapresentará tudo para vocês. Depois que nós tivermos criado as caixinhas, que é o que o senhor me preconiza, nós podemos voltar e rechear essas caixinhas do jeito que a gente quer. Daqui até lá, eu prometo a vocês que o setor não vai perder o rumo por estar aí com um estatuto que não foi 100% discutido. Até quando eu assumi há 4 anos atrás, o nosso estatuto datava da época de criação do setor de tecnologia. O primeiro estatuto foi feito nessa gestão. E nem por isso o setor travou. Nós aqui não tínhamos engenharia de produção, não tínhamos engenharia ambiental, não tínhamos engenharia... Não tínhamos. E todos esses membros estavam aqui votando, discutindo, e nunca tornamos isso sem efeito. Senhores, somos todos profissionais. Por favor, nos comportemos como profissionais que somos. Vamos olhar esse estatuto e vamos dar, sim, o crédito de discussão a esses pontos que são nevrálgicos. E, na sequência, a gente volta revendo tudo. É um pedido que eu faço.
Continuando, professor. Professor Zé, você pode fazer uma sugestão então? Sim. Destaque os pontos e vamos votar os pontos. Pronto. Sessão dos pontos. Eu acho que sessão dos pontos. O restante não se altera. Destaca os 3 pontos e vamos votar os 3 pontos. É muito mais rápido, mas já queria discutir o restante. Pode ser. Artigo 53, 54. É isso, 53, 54 e 55. Vamos fazer os destaques sobre Alexandre. Eu acho que todo mundo ganha daí. Eu concordo, mas eu acho assim que a gente tem que entender que o texto que será aprovado é o que está no COPLAD, que foi aprovado pelo COPLAD, é a resolução do COPLAD, e não a minuta que está com a professora Elisete, com exceção desses que a gente vai... Eu sei o que aconteceu, professora Alexandre. Porque me parece que a minuta no qual a professora Elisete se baseou já foi modificada. Foi modificada pelo COPLAD, quando o revisor do COPLAD deve ter feito isso. Não, desculpa, professor, mas o que está vigendo hoje é a resolução do COPLAD. É a resolução do COPLAD. Então a minha sugestão é que seja feita as alterações sobre a resolução do COPLAD, mas nenhuma palavra, nenhuma vírgula. Tem que ser aquela e mais o que a gente debateu hoje. Sem problema. Acatado. Professor André? Está se passando direto para o artigo 55, e nos artigos 41, 42 e 43 são criadas 3 assessorias que não estão ligadas a lugar nenhum. Mas não é direto. Antes disso, eu tenho que relatar. O artigo 40 fala da estrutura. Não tem que adequar. Qual são os pontos também? Não, peraí, não, chega lá. Antes disso, ó, daqui eu vou passando, porque eu tenho dificuldade administrativa normativa. Além das atribuições da revisão, aqui no artigo... Pelo que eu estou entendendo da fala dos colegas, nós vamos nos focar exatamente na questão legal. Então, a minha sugestão, até colaborando com o professor Horácio bem colocou, deixa os demais itens que foram, obviamente, fruto do seu trabalho. O que eu estou falando diz respeito a caixinhas, que estão sendo criadas assessorias. Antes da caixinha, professor André. Antes da caixinha, professor André. Não precisamos de caixinha. Vai subir. No artigo 40 tem uma outra caixinha que eu tenho Então, que eu quero saber que caixinha vai ser do Segapar. E já chegarei lá. Tá. Antes de chegar nas últimas caixinhas, antes de chegar nas últimas caixinhas, eu tenho uma caixinha na 41, no artigo 41, que é a assessoria de relações internacionais. E no artigo 41 é uma assessoria, é uma caixinha. Essa caixinha eu tenho que adequar esse nome. A unidade de assessoria de relações internacionais. Não é assessoria internacional, no 41. Aonde que ela fica? Ela fica ligada na unidade administrativa do setor? Fica no setor? Não, ela é do setor. Ela é do setor. Mas tem que dizer. Sim, mas eu estou dizendo sobre Não, está escrito, eu estou falando dizer. Não, professor, peraí, vamos Está lá. escrito. Por isso que eu falei, não vai dar certo assim, ó. São atribuições da direção, artigo 40, por isso que eu falei. Eu não posso criar espaço 53 se eu tenho partidas antes para arrumar. Tem que dizer antes disso que Nossa, compõe a direção, as assessorias tal. Aqui, professor, lá no começo nós colocamos aqui, ó. As unidades administrativas, o conselho setorial, a direção, as unidades administrativas, ok? Dentro das unidades administrativas da direção do setor, tem as assessoria internacional, assessoria patrimonial. Eu tenho que encaixar essas caixinhas lá. Tem unidade de assessoria internacional aqui, pessoal, 41. Faz parte da caixinha da direção do setor. Tem que estar escrito que está na caixinha das assessorias. São atribuições da direção, professor. Cumprir, aí está aqui, ó, no artigo 41. Estou falando da direção do setor, que ela tem que fazer. Compete a assessoria de relações internacionais do setor. Que tem assessoria internacional, mas tem assessoria internacional. Temos que adequar o nome primeiro para ele estar com a caixinha correta. Ok? Vamos chegar. Está se falando no 41 que compete a assessoria internacional ou qualquer nome. Esse nome dessa assessoria não vai ter que ter unidade administrativa, assessoria de relações internacionais. Vai para a caixinha da direção do setor. Aí é correto, ok? Passamos nessas aí já. Era meu ponto que você falou para mim. Agora nós vamos falar. 44. Na direção do setor haverá uma unidade administrativa. Que vai ser 44 chamada. devia ser 41. E dentro desse 41 devia estar escrito lá assessoria. Tem 3, assessoria. Tem 4, assessoria. Essa unidade administrativa dele vai comportar as assessorias dele, relação internacional, informática, cerimonial, tudo dentro dessa unidade que poderia Então, isso tinha que estar depois. Subordinada, na direção integrada com o departamento de coordenação de curso, os programas de pós-graduação.
42, 44. Então, aí eu tenho que arrumar, que é a caixinha da direção do setor. Tem que estar com a nomenclatura correta, não vai faltar. Então, dentro dessa unidade aqui, ó, na direção do setor haverá uma unidade administrativa de apoio responsável pela execução do serviço administrativo, subordinada à direção do setor, integrada com o departamento, coordenação de curso, unidade de apoio administrativo. É a primeira unidade da caixinha do diretor. Secretaria Geral, talvez não tenha que ver essas unidades. Seção de cerimônia, seção de patrimônio, seção de informática, seção de engenharia e de arquitetura, unidade de controle orçamentário. Essa daqui, que tem três órgãos, ok? Aqui ele tem que estar de acordo. A seção de cerimônia, em cada uma dessas sessões, vamos ter que descrever o que cada uma delas faz, senão não vai ter uma cronogramação. Nós vamos ter que detalhar depois isso aqui. Compete a unidade de apoio administrativo. Cumprir, então, todas as unidades têm que ter a sua nomenclatura alterada, adequada para o senhor. Tem só isso. Adequar que eles vão adequar essas unidades. O nome dessas unidades que eu ficava na minha minuta, eu corrigia. Mas vocês não deixam, não querem passar direto para frente. Compete a sessão de cerimônia, compete as atividades de apoio cerimonial. Então, cada uma delas tem as descrições, então elas estão como um artigo. Artigo 47, 46. Então, aqui, nós vamos ter que colocar todas dentro da unidade administrativa do setor, da direção do setor. Só isso. Ok? Então, vamos lá para frente agora. As unidades, estão como escritas ali, 52 departamentos. A angústia de vocês aí, né? Nós, compete ao departamento, com devido à autorização da direção do setor. Todos os servidores técnicos administrativos ficarão lotados nos departamentos, aos quais os mesmos estejam vinculados. Ok? Então, chamamos a parte 53, artigo 53 do departamento. Eu já saí da unidade setorial, já estou na unidade de departamento. Caixinha do departamento agora que não interessa para vocês. Né? Então, na unidade do setor, os nomes já estão adequados, as caixinhas de diretor já estão lá. As unidades do departamento, agora vamos entrar no departamento, que é a seção presa do rendimento. Achou aí, não? Agora. São órgãos da administração dos departamentos. O plenário, o conselho setorial, a chefia, o apoio administrativo ao departamento, a unidade administrativa do departamento, e aí sim, dentro dessa unidade, o que nós vamos colocar? Laboratórios, unidades vinculadas, laboratório, dentro da unidade administrativa. Apoio administrativo aos cursos de graduação, que seria o secretário de coordenação. Apoio administrativo aos programas de pós-graduação, seria a secretaria de pós-graduação. Essas unidades vinculadas são os órgãos auxiliares? Departamento, vocês são três dos departamentos. O departamento tem o seu secretário. Vou ter uma unidade administrativa denominada departamento. Dentro dessa unidade administrativa do departamento, eu votei o plenário, o conselho setorial, o conselho departamental, a chefia, o apoio administrativo do departamento, que é o secretário, a secretaria, que a gente chama hoje, né? Os laboratórios, nós temos técnicos que têm funções ou não em laboratórios. Nós temos técnicos de apoio aos cursos de graduação e de pós-graduação. Ok? Então, todas essas caixinhas estão no departamento. É isso? Tem mais Claro que os coordenadores de pós-graduação já estão aqui empolvorosos no meu ouvido. Programas que nós temos aqui que tenham cursos que tenham 3 programas, engenharia mecânica e engenharia química. Como é que fica? Os 3 programas vão para debaixo do departamento. As coordenações de curso, os programas de pós-graduação deixam de serem unidades administrativas, elas se transformarão em unidades acadêmicas. E em sendo unidade acadêmica, o coordenador perde o que se perde, entre aspas, o que se chama secretário. O secretário daquela coordenação, ele vai lá no departamento, é o chefe de departamento, claro que nenhum chefe aqui presente, mesmo espero, vai tirar o secretário daquele programa. Essa é a primeira situação. Todos irão para o departamento. Segunda pergunta que o Argenta colocou, achei super interessante. E aqueles programas que não tem secretário? Quando todo mundo for para o departamento, como é que fica? Aí também vai ser uma questão de gerência do chefe de departamento que vai tentar equilibrar as ações de todos aqui dentro. E, infelizmente,
E quando o método numéricos e o PIP, por exemplo, que tem mais de um departamento vinculado, fica vinculado a quem? Então, como que vai ser a responsabilidade disso? Marcamos uma reunião com o Surier e com a Lacava Lordelo. No nosso regimento a gente colocou um asterisco dizendo em parceria com o diretor do setor, porque essa discussão a gente vai ver no COPLAD como é que vai ficar. Então para nós do PIP tem que aguardar o PIP e métodos numéricos vão ter que aguardar, porque o secretário vai para onde? Vai para exatas ou vai para tecnologia? Não, até isso eu até entendo. O problema é quando vincula um departamento. O método numérico é vinculado a 7 ou 8 departamentos. E aí? Certo. Se você está debaixo de um guarda-chuva, nós temos que estar embaixo de um guarda-chuva. Eu quero um guarda-chuva também. Isso daí vai ser lá vai ser no COPLAD. A medicina também tem esses problemas, esses casos serão discutidos no COPLAD. Mas apenas para responder a questão de vocês dois, e com isso todos os coordenadores de curso, todos os secretários irão sim para os departamentos. Os chefes de departamento passam então a dar as atribuições de todos os secretários. A gente espera, né, Regina, que isso não mude, mas no mês de dezembro mudará 90% do efetivo aqui presente. É quando nós temos as eleições para os chefes de departamento, é quando nós temos as eleições para o coordenador de curso. Elas vão se dar em dezembro e vai chegar uma 90% muda. Então, senhores, eu digo para vocês, nós estaremos passando por mares revoltos aí. Né, professor Daniel? As questões que não foram abordadas, que são as exceções, vão ser tratadas como exceções. O resto que eu tratei aqui foram os departamentos normais, coordenações que tem o chefe, o coordenador de curso, o secretário do outro. Só levantar a bola, colega Cássio, o que vai acontecer com os secretários dos órgãos auxiliares? Vão para o setor ou vão para o departamento relacionado? No começo da minha fala eu falei os órgãos auxiliares, eu não sei. Departamento. Vai para o departamento. Deveria, no meu entendimento, todo órgão auxiliar. Órgão auxiliar? Não, órgão auxiliar do setor. Do setor. Não, mas os órgãos auxiliares são vinculados ao setor. Todos viram para o setor. Sim, todos viram para o setor. Já estão, né? Já estão. Já estão. Então, na estrutura do setor, lá em cima da unidade, do setor vai ter uma subunidade para os auxiliares. E aí coloca os técnicos. Ali no item 4 diz laboratórios e unidades vinculadas. O que são unidades vinculadas? Ali está. Laboratórios e unidades vinculadas quando for o caso. Aqui no caso, pelo que eu entendi daqui, eu tenho... No caso do curso de engenharia mecânica, que além dos seus laboratórios, tem os seus programas, né? Que efetivamente são coisas que nascem e que morrem. A química tem, no seguinte, construção de fabricação de cerveja, a gente colocou isso para dar autonomia para eles como unidades vinculadas, para não prender nenhum tipo de atividade. Por exemplo, Baja, Fórmula SAI, etc. e tal, eles não pertencem ao departamento e também não é um laboratório. São programas criados pelos alunos, então a gente chamou isso de unidade vinculada. Tá? Professor Horácio, deixa eu fazer uma pergunta. Naquele processo que a gente recebeu no SEI, no finalzinho dele, o senhor do Comitê de Leitura encaminha-se a direção do setor de tecnologia para inserir o quadro comparativo, conforme definido na sessão do COPLAD de 12 de junho de 2019, de como é a atual redação e a proposta de mudança. Não sei se esse quadro foi feito, de repente a gente poderia votar nisso. Eu não fiz essa parte, porque isso vai ser feito lá no COPLAD. Nós vamos mandar isso para o COPLAD. Porque aqui eu compararia os dois regimentos. O trabalho ficaria muito grande, a gente ia demorar muito em entender. Então aqui eu me preocupei neste relato, em apresentar as mudanças dessa minuta, propomos uma minuta alterada para esse regimento. Tá? A comparação dessa minuta vai ser feita lá no COPLAD. Quando o regimento for para lá, eles vão pedir que seja feito o que era antes. E sem aprovação, também não teríamos sem como aprovação, fazer. não temos como colocar. Nós temos que aprovar para poder mandar.
Mas mesmo assim vai voltar para nós. Se o documento está pronto, a gente faz um quadro e volta para trás. Sim. Isso era o seu Tivesse entendimento, consigo professor, o meu não tempo, conhece. sim. O meu entendimento é que eu tenho que aprovar, propor mudanças nessa minuta, aprová-la, essa minuta, uma vez aprovada, ela vai para o consulado. E aí a gente pode fazer depois uma comparação. Mas nesse momento, o que me foi passado é ler a minuta, adeque a minuta à resolução, à lei, ao decreto, aos 2 decretos, para aprovar. Então, eu não me preocupei em fazer a comparação do que era antes e do que era depois. Eu me preocupar no que eu tenho que alterar neste daqui para que ele seja aprovado, para que ele possa ser encaminhado ao COPLAD. Se lá na frente o COPLAD disser que essa minuta aqui não está de acordo em algum ponto, ele pode devolver para que a gente arrume, mas não era essa a intenção. A intenção e o meu entendimento foi: corrija a minuta, receba a minuta, veja se tem alguma coisa que não está de acordo com os decretos, os 2 decretos presidenciais. Então, feito isso, tem coisas que estão de acordo? Tem. Vamos adequar aos 2 decretos. Eu esqueci o rendimento passado. A senhora não é uma relatora, a senhora é uma editora que vai gerar um relato. Eu me considero relatora porque eu fiz o estudo dos 2 regimentos e eu estou propondo aqui uma alteração no meu relato. O meu relato é de uma alteração, não é de uma comparação. Eu não estou comparando o regimento antigo com a atual. Eu estou alterando. Então, que no texto do meu texto lá tem alteração do regimento do setor de tecnologia, da minuta do regimento. Então, é um relato sim, porque esse texto se baseou numa alteração que foi o que foi passado. Ninguém me pediu comparação de regimentos, senão eu teria feito. Comparar coisas diferentes. Não era o caso, era adequar esse regimento ao decreto, e aí sim, depois, no futuro, a gente pode comparar. Se mudou ou não, mas nesse momento, o meu relato se baseia na alteração e adequação ao decreto. E foi o que foi solicitado, nada mais. Ok? Então vamos continuar. Quanto à mudança. Voltando um pouco, a gente está... Departamentos fechados? Fechado, só voltando um pouco, eu levantei aqueles órgãos auxiliares, já que todo secretariado, toda a administração do órgão auxiliar vai estar voltado para o setor, eu acho que lá no artigo 44, quando fala da unidade de apoio administrativo do setor, deveria constar uma seção ali no item F, seção de apoio a órgãos auxiliares, específico. E acho que talvez colocar até Mas o órgão não vai estar separado? Isso é o setor, professor. Não é no departamento. Tá, mas o órgão não vai ser uma caixinha? Do setor de tecnologia. Porque a caixinha não está lá dentro. Não pode. A administração tem que estar no setor. Só terá esse pela milionésima vez. Não, como os coordenadores vão ter que estar no departamento, os funcionários não podem estar nos órgãos. Eles têm que estar no setor, porque o setor não tem para a seção de apoio auxiliar. Entendeu? De apoio aos órgãos auxiliares. Desculpa. É assim, ó, André, para a gente tentar entender melhor. Os servidores vão estar lotados, né? Alguns direto, alguns no departamento. Tem outro mais, outro nosso a gente colocar. Então, o nosso ordenador vai ficar no setor do departamento. Aí dentro do departamento vem as diversas unidades administrativas, laboratório, secretarias e unidades de investigação. Sim. O que vai acontecer é colocar na mesma escala hierárquica todos e ligados aos nossos origens. Então, depois disso, departamentos, aí agora a coordenação de curso nós não temos mais. Não tem mais nada. E aqui tem o meu entendimento, coordenação de curso foi extinta, no caso. Os programas de pós-graduação vão estar também nas unidades de departamento, e nos casos, os programas que tem mais de um departamento, vai ter que entrar ou no departamento, ou não sei onde eles vão parar. Provavelmente, eu não sei responder essa pergunta. Eu não sei responder isso. Tem coisas que podem não ser colocadas e levantadas no próprio COPLAD. A gente ainda está colocando isso daí. Minha proposta seria fazermos 2 votações. A do Estatuto do Setor de Tecnologia e a da comissão que trabalhará em si, paralelamente. O Estatuto ele vai porque ele precisa ir, tá certo? E essa comissão terá 30 dias após a aprovação no COPLAD para trazer aqui
o estatuto revisado, discutido e amplamente divulgado em todas as unidades. Vocês estão cientes, concordam com esse encaminhamento? Fazemos 2 votações, a do estatuto e a da comissão, não sei em que ordem, para mim é completamente diferente, mas sugiro que na comissão são 10 departamentos, que nós tenhamos pelo menos 5 professores, um técnico administrativo, não vou colocar os alunos, porque essa época de prova, férias, eu tenho certeza que vocês têm coisa melhor para fazer. Mas podemos fazer desta maneira, então, e aí, professor Pacheco, professor Pedroso, quando voltarmos aqui, o texto que já vai ter sido revisado lá na base, vai estar na mão de todos aqui, e na essência nós não podemos mudar, né? O que já foi aprovado lá pela resolução 02 de 2018, ela será o ponto de partida, certo? Já com essas novas adequações do senhor. Se nós aqui estamos uma manhã para aprovarmos no setor de tecnologia, eu me pergunto para aprovar os 15 regimentos dos 15 setores na quarta-feira. Eu acho que essa missão é impossível, mas é o prazo que nos foi dado. Exposto, senhores, eu sou obrigado a colocar encaminhamentos. O encaminhamento podemos passar para a fase de votação? Por favor, leia o seu relato, professor Elisete, que nós votamos relato. Dá para você colocar o relato? Está no processo do SEI. Bom, diga o seu relato, ele já está no SEI, professor. Qual é o seu relato? Tem que ler, né? O relato foi baseado na adequação do regimento, da minuta do regimento, aos 2 decretos, tá? A fundamentação legal apresentei aí na apresentação, está marcada no relato. E diante dessa adequação aí, pessoa de parecer favorável a essas mudanças determinadas pelos 2 decretos, para que o nosso setor seja, tenha o seu regimento enviado ao COPLAD e, na sequência, enviado ao CIOP, com todas as suas unidades. Em discussão, relato da professora Adislete Dantas Quequino. Em não havendo manifestação, eu quero entender bem o encaminhamento, porque o professor Alexandre sugeriu que a gente focasse em votar, em aprovar apenas os artigos que sofreram... Não podemos, professor, trata-se de um regimento. Nós não podemos aprovar parte, é uma minuta que está sendo aprovada. É o regimento que tem que não a mudança, essas pequenas mudanças e tudo mais. Não, professor, nós temos que aprovar o pacote. Então eu vou acabar me repetindo o que todos os colegas falaram. O problema e a confusão que está aqui é que a gente está acompanhando 3 versões distintas, a oficial aprovada, a que foi encaminhada para a gente e a com já algumas alterações adicionais que a professora Adislete comentou ali na apresentação, mas que elas não estão destacadas. E aí, o que a gente esperava, talvez, para facilitar a discussão, era realmente ver 2 versões, etc. Não sei se existe a possibilidade de a gente interromper a sessão, rapidamente fazer um merge dessas 2 versões, projetar novamente, e aí a gente teria realmente destacado cada um desses itens para a gente sentir... Não? Ainda em discussão, professor Argento. Pessoal, o negócio é simples. A gente tem que ter os servidores e colocar um departamento ou um setor. As mudanças principais que tem que ocorrer aqui nesse regimento é isso. É pegar os servidores, colocar ou no setor ou no departamento. Isso é ridículo. Eu fui atrás disso, é uma coisa de sistema. O sistema SysOrg, ele não permite que cadastremos um servidor lotado em uma pós-graduação, por exemplo, que vai virar um órgão acadêmico. Não dá. Tem que ficar no órgão administrativo. O órgão administrativo da universidade pelo SysOrg é ou setor ou departamento. Bom final. Então o que a gente tem que votar aqui nessa história, e tem que ser, e é mandatório, é de cima para baixo, acabou. Eu fui atrás, ninguém me respondeu, ninguém me disse absolutamente nada. É porque é e ponto final. E o duro que parece que é porque o sistema é. E acabou. Então o que a gente tem que fazer aqui para passar no COPLAD, depois a gente rever com calma tudo, e eu também tenho uma palmada, que eu reli escrevimento de ponta a ponta. Eu tenho um monte de considerações aqui que eu acho que estão equivocadas, que a gente pode melhorar muito, sabe? A gente tem que rediscutir isso, mas não agora, né? Agora nós temos que votar justamente o seguinte: vamos colocar esse pessoal aonde? Vai no setor
como vai para o setor? Sessão orçamentária, sessão administrativa, sessão dos órgãos auxiliares, e vão para o departamento aonde? Unidade administrativa, departamento, apoio à graduação, apoio à pós-graduação, e assim por diante. É o que a gente tem que montar aqui agora. Essa é a ideia. Então eu acho que esse tem que ser o encaminhamento que nós vamos parecer. É isso aí, professora Anislete. Eu só queria deixar claro, o senhor me cobrou a comparação, aqui o momento não era de comparar. O momento nós temos que fazer exatamente isso que ele falou. Onde estão meus servidores hoje? Onde eu vou colocá-los no sistema administrativo do governo. Só isso. Para que eu possa fazer, eu tive que alterar o nome de algumas unidades. Era só isso. A questão regimental, a gente tem que adequar. Em 30 dias, professor Manique, em 30 dias, está certo? Essa reunião está sendo gravada. Em 30 dias, após a aprovação do complexo, com a criação desta comissão, que será retirada no dia de hoje, o setor de tecnologia voltará com a temática de discussão, adaptação do nosso estatuto. No português, quem vota, quem não vota, quem participa, quem não participa. Isso, professor, você tem a palavra da direção, certo? Ainda em discussão? Professor Alexandre? A minha proposta é que seja feita um novo documento, colocar lá no processo, que seja a cópia da resolução do conclave, mais as discussões que a gente teve aqui hoje. E que não seja essa minuta que foi, professor. E que não seja essa minuta. Professor, me desculpe, mas vamos ser sensatos, né? Todos nós, professor, temos um tempo limitado para trabalhar em cima disso. Aí a gente faz com muita boa vontade, atendendo aquilo que nos é imposto. O professor não pode acreditar que uma reunião que aconteça amanhã, a professora Anislete fique hoje fazendo essa comparação para colocar numa tabela comparativa. Não é isso. Não é esse o entendimento. Deixa eu só terminar o meu... Eu quero alterar. Deixa eu só terminar a minha fala. Sim. A minha proposta é que não seja alterado nada. Exatamente é voltar atrás, entende? Que se pegue a resolução que está lá hoje, exatamente como está, e que seja acrescida desses pontos nevrálgicos que a gente discutiu hoje. Mas não essa que está aí projetada, porque essa aí já foi alterada em relação à resolução por palavras, vírgulas e termos que a gente não sabe quais são. Então a minha proposta é que seja colocado um novo documento, que seja a cópia da resolução que está hoje, acrescida desses pontos que a gente está discutindo. Eu tenho uma proposta então. Essa minuta, ela foi feita, né, em cima da resolução do nosso regimento, tá? Adequando-se a 2 decretos. Então, eu não alterei a resolução ainda, tá? Mas veja, ao adequar isso aqui a um decreto, eu já estou alterando a resolução. Já estou alterando a resolução. Ela já está vinculada a um decreto, é uma nova resolução. Isso aqui já vai ser a nossa nova resolução. Então, nós não temos mais que ou a gente aprova isso, do jeito que está aqui, manda para atender ao COPLAT, ou não. Agora, voltar para comparar, coisa a gente compara quando você está estudando. Isso aqui não é mais fase de estudo, já passei da fase de estudo. Eu já li os decretos, já li as leis, já fizemos tudo isso. Agora nós só adequamos aos decretos e às leis. Se tem alguma coisa que não está de acordo com a minha sobre mudança, que foi adequar ao decreto, ela pode ficar tranquila, ela foi feita em cima de todos aqueles itens do decreto e da tal da caixinha do senhor, que é o que eu tinha de documento na mão para aprovar. Eu não tenho muitas vezes, só tenho 2 decretos. Eles foram lidos, relidos e interpretados. Claro que eu não sou jurista, eu não posso afirmar que eu não posso ter cometido erro. Posso ter cometido erro. Agora veja, eu não estou tentando comparar nada. Eu peguei a resolução, os decretos, eu tenho que adequar isso. Onde está diferente? Vamos mudar, que foi isso que eu fiz. Na próxima etapa, talvez na comissão, a gente vai até comparar, Era assim, agora ficou assim, depois do decreto. Sim, 30 dias para a gente 30 estudar dias isso. depois do decreto. Veja, agora depois que o decreto ele é publicado, eu não tenho mais, é cúmplice, meu querido. Você sabe disso. Um decreto presidencial, depois que ele é editado, é cúmplice. No prazo, você cumpre ou você não sai do sistema. Se a gente quiser, a gente pode ficar discutindo aqui o resto do ano. Nós vamos sair do sistema, não vamos entrar no sistema. Ao não entrar no sistema oficial do governo, você não vai ter pagamento, não vai ter transferência de verba. A responsabilidade é de quem? Do Conselho Setorial. Então, veja, só um minuto lá, se a gente pode, tá?
voltar a discutir se o decreto estava certo ou está errado, não tem o que fazer. Nós temos que nos adequar. Foi isso que eu fiz. Alterei a resolução, a minuta, ela veio como minuta, né, para mim, porque eu vou alterar, não podia ser a resolução. Eu não sou nem conselheiro popular para ver uma minuta de resolução com algumas correções que já haviam sido feitas, talvez lá no popular, por esse regimento ser aprovado lá, não sei, tá? Agora, a gente tem que aprovar. Bom, isso posto, o senhor Siqueira, Não, só na para qual o senhor Siqueira encerra as inscrições. não, só para lembrar que o compromisso de montar essa comissão dentro da segurança para aprovar o que está proposto hoje e adequar depois. Ok. Senhores, não é com o melhor prazer do mundo, mas os favoráveis ao relato da professora brasileira Elisete Dantas de Aquino, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Então, com muito pesar, o nosso estatuto será enviado, então, para o popular na data de amanhã. Próxima votação que nós faremos gostaria de tirar da comissão que fosse espontânea, composta de 5 pessoas. A direção indica a professora Elisete Dantas de Aquino, que já está Eu gostaria de mais. Indica o professor Robson. Maria José. 4 nomes. Professor Robson. Indicação do professor Robson. Professora Maria José. Professor Argenta, são 3. Eu digo professora Maria A José. direção tem que fazer parte. Mas é. Maria José. Professora Maria José, então está mudando, por favor. Meu chefe vai depender. E a Silvana, que já está. Silvana, pode ser? Sim. Pacheco, Pedroso, querem fazer parte da comissão? Então, Como técnico, a gente queria que o Daniel participasse. Então tá, Silvana, você deixa o Daniel, então, senão fica muito. Não, pode deixar alguém nisso. Só um segundinho. Para que sob a presidência do mais antigo, do Magistério Superior, a professora Elisete, a gente possa, 30 dias, a gente possa votar. A comissão ficou assim informada, antes da gente votar. Professora Elisete, do curso de Engenharia Química, professora Argenta, do curso de Construção Civil e Engenharia Civil, Maria José, do curso de Engenharia Mecânica, professor Pacheco, do curso de Engenharia Elétrica, o Daniel, técnico administrativo. Faltou. Robson, só Robson. Professor Robson, bem quietinho, senhor, né? Bem quietinho. A portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ou seja, saindo daqui, professor Manique, no início da tarde, essa portaria estará vigente, essa comissão entra em dias de trabalho, sendo que ele só será feito após o popular. Não tem como fazer nada até o popular. Depois do popular, aí, senhores, a gente vai fazer a maratona de discussão. Faremos por destaque, item a item, ponto a ponto. Se preciso for, faremos em 2 dias, em 3 dias. Não tem problema. O que nós precisávamos hoje, a gente fez. Daqui para frente, a gente faz o que vai demonstrar. Obrigado pela presença. Ninguém votou. Nós não votamos. Como não votaram? Nós votamos?